É com imensa satisfação que eu estou aqui com o Estevão Rocha, membro da KPMG, uma das Big Four, uma das maiores consultorias do mundo. E o Estevão Rocha, com especialização em Harvard, ele é responsável, ele atua no turnaround das empresas. Então, Estevão Rocha, prazer estar aqui comigo. Bom dia, o prazer é meu. E eu queria que ele falasse para vocês que estão nos ouvindo um pouquinho sobre turnaround. O que significa turnaround, Estevão? Bom, turnaround é o processo de você reestruturar uma empresa. É uma empresa que está indo num caminho errado e você toma ações corretivas para que a empresa volte a ficar saudável, volte a dar resultado e, enfim, possa prosperar no futuro, né? Então, esse é um grande conceito, bem simplificado, obviamente, de um turnaround. É você sair de um ponto A numa tendência negativa para um ponto B, uma tendência positiva. E você, Estevão, especialista nessa área, qual é a maior dificuldade hoje quando você vai numa média, grande empresa? Qual que é o primeiro cenário que você vê assim que já gera uma dor, uma certa assim, constrangimento, dificuldade na hora de atuação num turnaround na empresa? Qual que é a principal, né, que você já estava lançando a cabeça, qual que é a principal circunstância, né? Que aí você não faz um problema, porque você é especialista, você tem sabedoria e técnica suficiente para resolver com o seu pessoal, mas qual que é a principal dificuldade quando você chega numa situação de turnaround? Existem alguns fatores que indicam que a empresa já não está indo bem, né? Então, perda de clientes, queda de margem, o estoque desbalanceado, né? Um turnover muito grande de pessoas, Giro, né? de pessoal, né? Um giro de pessoal muito grande. Então, quando a gente chega numa empresa que a gente identifica que já está passando por esses sintomas, a gente já identifica que no futuro ela pode ter algum tipo de problema. É muito importante para o empresário identificar e perceber esses indicadores e tomar ação o quanto antes. Mas normalmente você deve encontrar isso que eles não enxergam isso, né? Não enxergam. O empresário brasileiro é bastante otimista, né? Então muita emoção envolvida. Muita emoção. Você que viaja o mundo inteiro, é diferente de um alemão, do empresário de Istambul, empresário de Singapura, da Ásia? É diferente. As decisões baseadas em informações, elas são muito mais consolidadas nos outros países. Aqui tem um componente emocional muito grande. Então, a tomada de decisão ela demora um pouco mais, porque a expectativa de melhora faz com que o empresário prolongue e protele a tomada de decisão e o buraco aumenta cada vez mais, né? Então, quanto antes tomar a decisão de ou contratar um especialista ou cortar custo, ou tentar fazer alguma ação para melhorar esse cenário, maior a chance de um resultado positivo. Como você sabe, eu atuo com desenvolvimento de alta performance de pessoas, líderes, workshops de alta performance, e eu sempre falo que a emoção é a raiz de todos os males. Então você diria que num processo de turnaround de uma empresa, independente de ser pequena, média ou grande, a emoção, por cultura do nosso país, já é um fator de cara que você tem que lidar com isso. Como é que você lida com isso? Com o empresário que não está enxergando a sua dificuldade, não está enxergando o cenário, muitas vezes não está entendendo da onde está e para onde está aí. Como é que você lida com isso? O processo de turnaround começa convencendo os acionistas, os donos da empresa, de que algo não vai bem, de que alguma ação precisa ser feita. É simples essa tarefa? Não é simples. Não é simples porque muitas das empresas também têm muitos sócios, não é apenas um sócio, e você tem que colocar todos numa mesma sala e convencer a todos. Feito esse Normalmente é simples essa etapa? É a etapa mais crítica? Fala um pouquinho dessa etapa. Como é que você consegue ter melhores resultados nesse turnaround, nessa virada? Porque isso serve para qualquer tamanho de empresa. O grande desafio está na comunicação. Você tem que ter uma comunicação clara, objetiva, baseada em dados, né? Então, se você apresenta os dados corretos e consegue de forma clara e na linguagem que o empresário está acostumado a ver, passar para ele esse senso de urgência e de que ele tem que tomar uma ação, é muito mais fácil o convencimento. Só que o problema também acontece porque os empresários muitas vezes não estão alinhados com seus próprios executivos. Então as métricas de avaliação dos executivos e as compensações, as remunerações não estão 100% alinhadas em algumas das vezes com o objetivo da empresa. Então, num cenário de turnaround, de crise, é muito mais, os ânimos estão muito mais exacerbados, né? E cada um tem um objetivo. O executivo que quer salvar o emprego, o empresário quer salvar a empresa, o middle management, que é a ponte entre o top management e o chão de fábrica, tem que estar alinhado, as pessoas boas começam a sair da empresa e procurar novos empregos. Então você tem que conseguir alinhar todas essas pessoas para que a empresa não perca a capacidade intelectual dela, que é o grande, na maioria das empresas, é o grande valor que a empresa tem, são as pessoas,
E você tem que manter todo mundo engajado para performar o turnaround. Não é simples, né, Estevão? Você imagina manter a chama acesa, né? Imagina empresário, tá passando uma crise, empresa grande, global, filiais em vários países, e você tem que manter a chama acesa dos funcionários engajados, porque normalmente eu falo pro pessoal que as empresas não retêm funcionário, não existe. Você não retém uma pessoa, você não consegue colocar um funcionário dentro de uma sala e retê-lo. Se ele vir uma melhor oportunidade, ele acaba podendo ir. Ou seja, eu sempre falo de engajar as pessoas. Exatamente. Ou seja, primeiramente emoção, a etapa da emoção, depois vem alinhamento de expectativa e norte, futuro da empresa. Sim, é isso, Estevão? Sim. Você tem os líderes que são os líderes transacionais e transformacionais, né? Então, num ambiente de turnaround, você precisa ter pulso firme, mas você também precisa engajar todo mundo e ser um líder carismático, muitas vezes trazer as pessoas para o seu lado. Em comitês, tem algumas técnicas que a gente sabe fazer em comitês paralelos, comitês fora da empresa. Isso me chamou a atenção que você falou. Líder carismático influi numa hora dessa? Influi. Por que, Estevão? Porque as pessoas têm que seguir alguém. Em momentos de crise, imagina, momento de crise numa empresa pode ser comparado com o momento de um ataque terrorista, por exemplo. As pessoas correm para onde? É um movimento caótico e desgovernado, né? Então as pessoas precisam de um líder, alguém para seguir e alguém que tenha as rédeas da situação. Para quê? Para que não ocorra baderna, né? Para que não ocorra dispersão, né? Então manter todo mundo focado em resultado enquanto a empresa não tem dinheiro, por exemplo, para pagar a folha do mês passado, é difícil, né? Então você tem que ter técnicas aprimoradas, aí, bem elaboradas de retenção de pessoas, motivação de pessoas, e isso é um dos desafios mais importantes que a gente tem em turnaround, a gestão de pessoas. Inclusive é um artigo que eu fiz no LinkedIn, se vocês quiserem entrar, Estevão Rocha. Lá eu tenho alguns artigos falando de turnaround, alguns papers. Importantíssimo, principalmente pelo momento que vive o país, né? Sim, sim. Um deles é a gestão de pessoas em momentos de crise. O outro é como alinhar expectativas das pessoas nesses momentos. Porque, Estevão, você concorda? Você que está ouvindo a gente aqui, está com o Estevão Rocha, ele fez especialização em Harvard, formado em Poli, um dos responsáveis na época de vários IPOs no Brasil, na verdade uma sumidade quando se fala em turnaround, uma pessoa, um cara particularmente, eu entendo que entrega resultados. Estevão, quando um cliente escolhe a KPMG, eu particularmente sou suspeito que eu acredito muito na gestão de uma KPMG, é uma das principais consultorias do mundo. Em relação a quê? Confiança, credibilidade, melhor time. Fala um pouquinho, quando é que o cliente decide contratar uma KPMG? Um dos pilares da KPMG é a gestão de pessoas, né? Tá. Então a KPMG investe bastante em treinamento e desenvolvimento das pessoas que estão aqui. O objetivo da KPMG é ser a clear choice, né? Ou seja, a escolha clara e imediata de todos os clientes que ela atua. Então, para isso, ela conta com pessoas, ela tenta reter, né? E retém pessoas extraordinárias, pessoas boas. Bem naquela linha do Jack Welch, né? As principais viram sócias, ou seja, tem toda uma política de meritocracia, certo? Pessoas com formação técnica exemplar, integridade, ética, né? A gente não toma partido, a gente é muito técnico, né? A KPMG é uma empresa muito técnica, né? Ela está no Brasil há 100 anos e quer ficar por mais 500, né? Então é um pouco diferente de algumas situações em que os objetivos da empresa é simplesmente reestruturar uma dívida ou fazer uma captação de recursos no curto prazo sem se preocupar com o dia seguinte. A gente não faz isso, a gente se preocupa muito com a situação dos clientes no longo prazo, e isso faz com que tenha um giro de clientes, um retorno de clientes muito grande para a KPMG, sendo que, por exemplo, na minha área de turnaround, boa parte dos clientes do ano passado e desse ano são clientes que estão retornando ou são clientes que estão engajados com a gente há um bom tempo. Ou seja, o cliente literalmente escolhe vocês pela decisão de ter uma clareza, né? Transparência de comunicação, transparência, alinhamento de resultados, é isso? Sim, transparência de comunicação, você também entender os reais desejos e as necessidades dos clientes, né? Porque dependendo, eu não gosto de generalizar, mas boa parte dos clientes que chegam muitas vezes não sabem o que realmente a empresa precisa. Então a gente procura entender muito o que está te trazendo aqui, o que te aflige, o que tira o seu sono, o que você está sentindo, como é que você está no pessoal, quer dizer, como é que todo o ambiente está influenciando em você como empresário, e o que a gente precisa fazer para te ajudar. E aí
Uma das coisas interessantes da KPMG é que você oferece de forma integrada isso, né? Eu consigo acessar especialistas de qualquer indústria, né? Automotivo, saúde, real estate, qualquer tipo de indústria. Fábricas, no mundo inteiro. É uma matriz, né? Eu tenho indústrias, eu tenho competências, né? Então eu tenho todas as indústrias, eu tenho as competências de reestruturação de empresas, M&A, dívida, due diligence, impostos, consultoria. Então eu consigo formar times multidisciplinares com especialistas. E isso agrega muito valor, porque eu consigo de forma rápida entender o que o cliente precisa, porque eu tenho pessoas aqui, por exemplo, no meu time, eu tenho engenheiros de produção que trabalham há 30 anos na indústria fazendo processos. Então eu consigo acessar essas pessoas e entregar um turnaround operacional muito mais rápido do que se eu tivesse que entrar lá e com a minha percepção e meu bom senso, eu conseguiria até fazer, mas não seria tão bom quanto Perfeito. uma pessoa que está lá há esse tempo. Para você que está ouvindo a nossa live, eu tenho o prazer de estar com o Estevão Rocha aqui, especialista em turnaround, atua na KPMG, uma das Big Four do mundo inteiro. E se você tem um amigo, um conhecido que está passando uma dificuldade, um empresário que está precisando de um turnaround na empresa, entre em contato com o Estevão, manda um message. Por quê? Porque nós precisamos construir um Brasil melhor, oportunidades melhores. Você tem que ter seriedade e clareza de informação. Você tem que saber exatamente onde você está, aonde você quer ir. Eu tenho certeza que o Estevão pode contribuir com consultoria com vocês. E uma pergunta que eu quero fazer, Estevão. A gente está num mundo muito disruptivo, né? Chega o Uber, de repente o Uber já tem o Cabify. Mesmo às vezes tem o Netflix, que pode vir um concorrente, pode vir, e hoje em dia é muito comum. O cliente está indo bem, o empresário está indo bem. Mesmo indo bem, a concorrência, as ameaças é o tempo todo, certo? É o tempo todo. Existe mesmo a empresa indo bem, muitas vezes a necessidade de um turnaround de processos administrativos, enfim, como é que você vê isso? Como é que o cliente, às vezes, mesmo indo bem, ele precisa, às vezes, fazer um turnaround, Estevão? Precisa. É muito interessante, eu estava lendo um artigo, eu estou fazendo um curso na Singularity University, que é uma business school formada pelo pessoal do Google e da NASA. Então, eles se juntaram para falar de tecnologias disruptivas, né? É uma coisa interessante. 10% só das empresas que eram as maiores 500 dos Estados Unidos há 50 anos atrás existem. Quer dizer, 90% saiu do índice Fortune 500. Por que, no seu ponto de vista? Metade delas desde o ano 2000. Quer dizer, metade das empresas que eram maiores do mundo no ano 2000 não são mais. Por quê? No seu ponto de vista, por que, Estevão? Porque, empresas bem-sucedidas estão nadando em mares assim com performance e de repente não estão mais. Qual que é a característica que você enxerga nisso? Essas empresas são empresas que a gente chama de incumbents, né? Incumbentes. Essas empresas são as dominantes do mercado. Elas são muito grandes e elas não enxergam as ameaças. Uma empresa que está num patamar de receita e resultado muito confortável, ela tem dificuldades em enxergar de onde vêm as disrupturas. E você ter a capacidade interna, né? E aí com áreas, com times dedicados, com pessoas focadas em inovação, você consegue mitigar o risco de ser disrupted, que a gente fala, né? Ter o seu mercado, muitas vezes o seu mercado não vai mais existir, né? Mas a sua empresa tem que existir. Então, você não é a Kodak, por exemplo. A Kodak ela era uma empresa de fotografias. Mas será que ela era uma empresa de fotografias ou se ela tivesse visto que ela era uma empresa de gestão de imagem ou de estilo de vida, será que ela teria sido dominada ou acabado como aconteceu com ela alguns anos atrás? Mas você concorda que é um grande desafio, né? Hoje, né? Difícil, né? Porque antigamente você conseguia disfarçar do consumidor, do mercado, 5, 10 anos, né? De um atraso, né? Hoje, 1 mês, 40 dias, tecnologia totalmente à disposição das empresas. A velocidade é cada vez mais rápida. A velocidade é cada vez mais rápida. 40% mais ou menos das empresas das Fortune 500 não vão existir daqui a 10 anos. 40% vão ser totalmente eliminadas. Essa é uma expectativa da Universidade de Washington. Por quê? Por conta disso. Quer dizer,
a gente não chama de... O turnaround muitas vezes está associado com uma coisa negativa ou com uma necessidade de mudança, mas na verdade não é isso. O turnaround pode ser feito numa business unit, numa pessoa, numa organização inteira, num país, numa ONG, e a gente tende a chamar o turnaround quando a gente está nesse momento de transformação, de justamente transformation. Que é o quê? Pegar uma empresa que ela não necessariamente está indo mal, ela está indo bem, ela está com boas margens, mas ela está num mercado em que existem ameaças mapeadas que podem fazer com que uma tecnologia que ela tenha hoje, que ela domina o mercado, possa ser obsoleta. Por exemplo, a Blockbuster com o Netflix. A Blockbuster era dominante do mercado, o Netflix acabou com o valor de mercado da Blockbuster em 8 anos, mais ou menos. E o interessante é que a Netflix fez uma oferta para vender a Netflix para a Blockbuster por $50 milhões. A Blockbuster valia 5 bi e hoje a Netflix vale 2 bi e a Blockbuster vale 0. Por quê? Porque não identificou a mudança de tecnologia. Mais importante do que a mudança da tecnologia é você entender os problemas que os clientes têm e como você vai atacar esses problemas. Ou seja, como é que você atua na dor do cliente, né? Exato. Eu sempre digo, aonde tem dor tem crescimento, porque a partir do momento que você enxerga a dor, tem crescimento. O problema é a cegueira corporativa, né? Exato. Quando você não enxerga as dores, ou muitas vezes você enxerga e fala e fica num estado de paralisação, né? De estagnação, de procrastinação em tomar decisão. Concorda, Esteban? Concordo. O mais importante é você identificar o que o seu cliente precisa e as tecnologias existentes são só um veículo para você entregar. Quanto mais você tiver em contato com o seu cliente e souber como entregar um resultado com maior valor, que quer dizer o quê? Com valor muitas vezes mais baixo para o cliente, e você ganhar no giro, quer dizer, na plataforma de agregação de todo esse ambiente de cliente, fornecedor, você como intermediário ali, unindo as pontas, você vai capturar valor e você vai ser uma empresa que provavelmente vai sobreviver no futuro e não vai ser extinta por alguma ameaça, né? Eu convido você a compartilhar essa live com seus amigos, seus conhecidos, porque nas circunstâncias que a gente vive no país, receber um conteúdo desse riquíssimo de turnaround, que é reviravolta, repaginação numa empresa, ou mesmo numa pessoa física, média, independente do tamanho da empresa, compartilhe essa live, porque você pode estar ajudando o empresário, ajudando o empreendedor, que muitas vezes está angustiado, que está precisando dar uma reviravolta na sua empresa, e você pode, através do compartilhamento, fazer a diferença na vida de uma pessoa. Estevão, qual que é a sua dica para os pequenos empresários? 3 dicas bem práticas que você pode trazer dessas grandes empresas que você trabalha para o empresário, quando eu falo menor, que está começando, sim, ou que tem poucos colaboradores, 20, 40, ou um pequeno varejista com algumas lojas que está indo em crescimento. 3 dicas práticas que você passa para as pessoas. Bom, eu acho que a primeira dica prática é a mesma dica que eu dou para minha esposa ou para meus amigos. Está doente? Vai no médico. Deu febre? Vai no médico. Não deixa para depois. Procura um especialista, né? Procura um especialista. Não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum você ter uma dúvida, você procurar um especialista. Existem hoje especialistas que custam mais caro e mais barato. Não tem problema nenhum. O importante é buscar ajuda. Segunda dica. Seja otimista, mas com moderação. O Brasil está voltando, as coisas estão melhorando? Sim, mas ninguém sabe a velocidade com que isso vai voltar e se isso vai realmente ser dependendo das eleições, né? A gente não sabe qual é o cenário político e econômico do Brasil e se o brasileiro vai voltar a consumir como consumia antes. Então, está esperando o projeto sair, mas está carregando custo, talvez seja a hora de deixar os custos de lado, cortar custo e esperar para ter Porque a segunda dica, pelo que eu estou entendendo, é um controle de custos, ou seja, a tua empresa na mão em relação a custos, é isso? Exatamente. E a terceira dica que eu posso dar é a seguinte: uma empresa é feita de pessoas. Mantenha as pessoas com você que você confia. Técnica se aprende, ética não. Então, priorize as pessoas que estão com você e são leais. Essas pessoas são as pessoas que vão ficar do seu lado quando sua empresa estiver indo bem ou estiver indo mal. Ao passo que as pessoas que pensam só em remuneração ou dinheiro, por mais que sejam muito bons executivos, no momento de baixa provavelmente vão buscar um porto seguro. Então, eu acho que no momento que a gente vive como hoje, em que a tecnologia é muito avançada e todo mundo com relações inteligência talvez artificial, disrupção, tudo, né?
mas sempre as pessoas vão ser mais importantes e você ter pessoas que você confia e leais podem fazer a diferença entre você continuar no negócio ou não. Perfeito. Pessoal, André Passi, queria agradecer a todos vocês que participaram, compartilhem essa live. Tive o grande prazer de conversar com o Estevão Rocha hoje, aqui da KPMG, especialista em turnaround, virada nas empresas, sempre focado em resultados, ok? Em processos e fazendo com que sua empresa tenha melhores resultados. Queria te agradecer, muito obrigado, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Estevão, valeu, muito obrigado por ter conversado. Eu que agradeço. Tá? Deus te abençoe. Tamo junto. Pessoal, um ótimo dia para vocês. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.